Eu sou a professora Camila e eu estou aqui para terminar a história da semana passada. Lembrando que a nossa história foi adaptada deste livro aqui. Esta é uma história incrível. Aqui tem muitas histórias incríveis e reais para você ler com a sua família. Eu estava falando sobre a história do Jorge, do Lauro e do João. Eles estavam brincando da brincadeira do desafio. E o desafio era atravessar o rio a nado. O João foi e cumpriu o desafio. O Lauro também cumpriu o desafio. E quando chegou na vez do Jorge, ele mergulhou e estava lá, cumprindo o desafio, no meio da prova, quando de repente, no rio se formou um redemoinho e pegou o Jorge e levou ele para o fundo das águas. Nessa parte da história, eu dei 3 opções para você. Qual você escolheu? A opção 1 era: será que o papai do Jorge apareceu lá e pulou no meio do redemoinho perigoso e o salvou? Opção 2: será que o João e o Lauro encontraram um cipó ou uma corda por lá, jogaram para o Jorge e puxaram ele? Ou opção 3: uma coisa incrível e sobrenatural aconteceu? Qual você escolheu? 1, 2 ou 3? Para você que escolheu a opção 3, você acertou. E eu vou contar agora o que de incrível aconteceu. Jorge já estava lá no fundo do rio, sem forças para nadar, cansado. Ele desistiu de nadar por causa do cansaço. Foi quando algo incrível aconteceu. Ele falou assim: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E de repente, sem explicação nenhuma, começou a crescer debaixo dos seus pés um monte de terra. Isso mesmo, como se fosse um castelinho daqueles que a gente faz na areia. E aquilo foi crescendo, e aquele monte de terra foi crescendo debaixo dos pés do Jorge. E ele foi subindo, e aquela terra foi quase até a superfície. Quando os amigos do Jorge viram ele a salvo, eles falaram: um milagre aconteceu! O Jorge apareceu novamente! Ele estava quase morrendo naquele rio! E aí o Jorge conseguiu sair daquele redemoinho e nadou até o outro lado. Quando o Jorge saiu do rio, ele estava tão cansado e também tão assustado que ele fez um voto com Deus. Ele prometeu a Deus que nunca mais iria cumprir um desafio que colocasse a vida dele em risco. Isso mesmo, de tanto medo que ele ficou. Ele falou assim: nossa, quase que eu morri. Senhor Deus, eu prometo que eu nunca mais vou fazer um desafio que coloque a minha vida em risco. E essa história é real e ela nos faz refletir, pensar nos desafios que nós temos. Nós não podemos colocar a nossa vida em risco. A vida é algo precioso que Deus nos deu e nós temos que fazer o máximo para cuidar dela e preservar a vida, porque Deus tem planos para a vida de cada um, como Ele tinha grandes planos para a vida do Jorge. E essa foi a história incrível que aconteceu na vida do Jorge. E aí, você gostou? Gostou? Então curte e manda para algum amigo, algum familiar, ok? E olha só, vamos preservar a nossa vida, porque Deus tem planos para nós. E agora a nossa história terminou. Vamos falar tchau para a história? Você lembra como fala tchau para a história? Legal. Canta comigo então. Nossa história vai terminar. Nossa história vai terminar. Então tchau pra todo mundo, criança e adulto. Fiquem na paz,
Semana que vem tem mais. Tchau, crianças! Deus abençoe!